Olá a todos e todas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Maiele Pereira e estou aqui mais uma vez para estudar a lição de número 11, que tem por título Anunciando o Reino. E hoje nós vamos estudar o tópico da quarta-feira, que tem por título O Próximo Passo em Direção à Cruz. Como já foi comentado anteriormente, nós vimos que Jesus ele estava tomando atitudes que antes ele não tinha tomado, como, por exemplo, a de, vamos dizer assim, se expor e de permitir que ele tivesse uma entrada marcante em Jerusalém. E nós vimos também que isso foi uma parte profética, foi uma forma de cumprir uma profecia dita tanto em Isaías quanto em Zacarias. E hoje nós vamos ver o próximo passo em direção à cruz, porque mais uma vez, como eu falei ontem, no tópico da terça-feira, nós vemos que Jesus, a atitude dele, fez com que os fariseus o quisessem matá-lo de fato. E mais uma vez vamos ver atitudes de Jesus que o levaram à impopularidade dentro daquele grupo de fariseus. Na primeira pergunta, que é a pergunta A, ela traz o seguinte para cada um de nós. Qual foi uma das primeiras coisas que Jesus fez quando entrou em Jerusalém? É mostrado aqui o que está escrito em Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 17, e lê o seguinte: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Mais uma vez, Jesus aqui mostra a sua autoridade e mostra que, de fato, ele tinha essa conduta de preservar a natureza imaculada do templo, que, como ele mencionou, era a casa de oração. Isso impõe respeito àquele local, isso impõe uma visão muito de adoração e de temor à casa de Deus, e é algo que a gente deve ter hoje também. Devemos pensar muito no local onde estamos, e às vezes não precisa ser literalmente o templo físico, mas às vezes aquele local que a gente usa para ter comunhão com Deus é o local que Deus se encontra com seus anjos, e devemos ter ciência desse fato e devemos pensar muito nas nossas atitudes para que não possam mostrar desrespeito à palavra de Deus e à figura divina também. A nota que se encontra em Desejado de Todas as Nações, página 589, ela comenta até sobre quando Jesus ele foi também naquele templo anteriormente e também tinha expulsado aqueles comerciantes. Ele fala o seguinte: no início do seu ministério, Cristo expulsou do templo aqueles que o profanavam com o comércio mundano, e seu comportamento severo e divino havia aterrorizado o coração dos comerciantes ardilosos. No final de sua missão, ele voltou ao templo e encontrou-o ainda profanado como antes. O estado das coisas estava ainda pior. Isso mostra de fato a autoridade de Jesus e como aqueles homens não aprenderam. Eles sentiram um temor temporário, mas depois de um tempo, nós sabemos que o ministério de Jesus ele durou cerca de 3 anos, mas depois desse período, Jesus foi a Jerusalém novamente e viu aquela mesma imagem. Então, pessoas que estavam ali vendendo, que estavam ali conversando, de fato, transformando aquele local, que era um local de adoração, como um covil de ladrões, né? E a pergunta B: como os sacerdotes reagiram? Por que se sentiram assim? Mais uma vez, nós vimos no tópico anterior como os fariseus eles estavam ali querendo matar Jesus apenas pelo fato dele aparecer ali no jumento e atrair a atenção das pessoas. Então, vocês acham que a atenção dos fariseus para toda aquela cena foi algo que os deixou feliz? O texto que nos responde como eles reagiram encontra-se em Marcos capítulo 11, versículo 18, e fala que os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam a ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. Mais uma vez, Jesus mostrava sua autoridade. Mais uma vez, os fariseus eles não
observavam aquela oportunidade como algo para se restaurarem. Pelo contrário, eles queriam acabar com o que eles acreditavam que era o ponto central dos problemas deles naquela época. E esse problema era Jesus, e era algo que eles queriam de fato exterminar, infelizmente. Já a pergunta C, finalmente. O que Jesus fez para evitar mais conflitos no momento? É dito em Marcos capítulo 11, versículo 19, que sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Então teve toda aquela comoção, primeiro com ele chegando na cidade, depois na expulsão ali daqueles comerciantes, que gerou uma inimizade muito maior do que já existia por parte dos fariseus e dos príncipes do sacerdote, né, daquele local. E Jesus, ele sentia que não era a sua hora ainda de ser crucificado. Então, por isso, fala que ele saiu da cidade. E isso mostra, mais uma vez, a necessidade de observarmos o tempo. Há tempo para tudo. E será que estamos obedecendo o tempo de Deus? Vou deixar isso como reflexão para nós, e que Deus possa abençoar cada um de nós para que possamos saber discernir o tempo de Deus.